O seu filho parece não ter freio? Grita, bate, se joga no chão quando não consegue o que quer ou quando se frustra? Se isso acontece na sua casa, fique tranquilo. Existe uma explicação científica pelo qual isso acontece. Meu nome é Thelma Abraão, eu sou biomédica, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. E no vídeo de hoje você vai entender por que o seu filho é impulsivo e o que fazer para ajudá-lo a ter mais controle emocional. Primeiramente, por que isso acontece? Nós nascemos com um cérebro imaturo e a parte do cérebro que é responsável pelo controle de impulsos, pela autorregulação emocional, leva mais de 2 décadas de vida para se desenvolver. Então, uma criança pequena, ali até por volta dos 3, 4 anos de idade, ela é totalmente dominada pelas emoções. Imagina um carro em alta velocidade. Assim é o cérebro de uma criança. É como se ela conseguisse só pisar nesse acelerador, que são as emoções. Já o freio, que é o autocontrole, ele ainda não está amadurecido. Então é por isso que a criança, quando está com raiva, quando fica frustrada, pode se jogar no chão, pode bater. Ou então quando você fala para ela, não põe a mão aí, né? Espera a hora para comer esse bolo ou esse brigadeiro. Quando de repente você vê ela tá lá pegando tudo antes da hora ou não consegue controlar aquele desejo de pegar um brinquedo ou de brincar com algo que você pediu para essa criança não fazer. A parte que controla esse impulso ainda está imatura. Seu filho não faz isso porque ele é terrível, porque ele é mal educado, e muito menos porque você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. Isso faz parte da biologia humana. Agora, então, como que a gente faz para lidar com esse comportamento? Porque, na verdade, isso pode gerar problemas. Seja em casa, seja na escola. A primeira coisa é entender que bater, castigar, punir, ameaçar não vai ajudar em nada. Na verdade, vai piorar, porque o medo, ele reforça as partes instintivas do nosso cérebro ligadas à luta e fuga, ligadas à proteção da nossa vida. Então, quando você grita, o medo dispara uma cascata de produção de hormônios do estresse, o que piora o comportamento da criança, porque agora, além dela estar frustrada, ela está também assustada. E o pai e a mãe, que é a figura que ela deveria confiar para ajudá-la a passar pela frustração, ajudá-la a se acalmar em momentos desafiadores, se tornou justamente a figura que está ali ameaçando, deixando ela assustada. Na hora do medo, o córtex pré-frontal ele é desativado. Então, o que isso significa? Que a criança para de pensar totalmente. E isso dificulta que ela compreenda o que você está pedindo. Então, como que a gente deve agir para que a criança consiga começar a desenvolver essa gestão emocional, esse autocontrole que a gente vai chamar de autorregulação emocional e que vai impactar toda uma vida, né? Desde a infância, adolescência à vida adulta. Primeira coisa, você precisa ser um bom modelo de autocontrole. Como você tem lidado com as suas próprias emoções? Então, a primeira coisa é a gente entender qual é o nosso padrão comportamental. Você tem agido de forma automática? Na hora da raiva você vai lá e grita, você vai lá e ameaça, você vai lá e bate? É a primeira coisa que a gente tem que olhar, porque você como adulto já tem condições cognitivas de controlar os seus impulsos, de lidar com a sua raiva. Então a gente não consegue impedir uma emoção, mas a gente tem condições cognitivas de escolher a nossa reação diante daquela emoção. Como adultos nós temos essa capacidade, já a criança não. Então a gente tem que fazer algo que se chama corregulação emocional. O que é isso? Eu como adulto vou me manter calmo para que eu possa funcionar como um cérebro maduro para o meu filho e eu vou ajudá-lo a se acalmar. A gente chama esse movimento de corregulação emocional, que é impossível de ser feito se você é uma pessoa que explode, que fica com raiva e toda hora leva para o lado pessoal aquele comportamento desafiador do seu filho. Outro ponto importante que os pais precisam lembrar nesses momentos em que a criança está agindo com impulsividade ou que ela está com raiva ou que ela está frustrada é: não exija do seu filho um autocontrole que ele ainda não é capaz de ter. Quando a gente fala que ele ainda não é capaz de ter, é porque biologicamente falando, esse cérebro não tem condições ainda de se acalmar sozinho. Quando um pai ou uma mãe tem uma expectativa irreal em relação ao comportamento dessa criança, vai existir muita frustração dos pais, mas além disso vai existir também agressividade e muitas vezes violência. Porque se você acha que a criança está agindo de propósito para te atacar ou para conseguir o que ela quer, imediatamente você vai ficar com raiva, você vai entrar no modo luta ou fuga e vai acabar agindo de uma maneira agressiva ou violenta com a criança, o que não vai ajudá-la em nada. Como eu falei, pode piorar o comportamento dela. Um outro ponto muito importante: quando o seu filho chorar, ficar com raiva ou tiver uma atitude impulsiva, uma atitude agressiva, não responda imediatamente ao que ele está pedindo só para parar o choro.
Isso é muito comum. O pai e a mãe não conseguem lidar com aquele choro e falam, tá bom, você quer um iPad? Toma um iPad. Você quer um chiclete? Toma um chiclete. Você quer o doce? Toma o doce. Porque se você age assim, o que essa criança vai entender? Opa! Quando eu choro, eu consigo o que eu quero. E isso acontece de forma inconsciente, não é nem uma forma racional, mas a criança percebe que aquele comportamento acaba dando para ela o que ela gostaria de ter. E isso vai reforçar as birras, isso vai reforçar o descontrole, né? E toda essa frustração. Então, o que você pode fazer no momento de choro? Validar a emoção dessa criança. Filho, eu sei que você está com raiva por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sei que você está frustrado porque você queria entrar na piscina agora, mas hoje não é dia de ir na piscina, nós vamos na piscina no sábado, ou nós vamos comprar esse chiclete tal dia. Você vai dar nome para aquela emoção, isso vai ajudar a criança a entender o que ela está sentindo ao longo do tempo. E você também vai mostrar para ela que ela é capaz de sobreviver a uma frustração, só que com o seu apoio emocional, e não com a sua raiva, e não com a sua agressividade. Então olha só quantas habilidades importantes a criança vai aprender durante a infância, para que lá na frente ela consiga se autorregular, lidar com emoções difíceis, aprender a controlar os próprios impulsos. E tudo isso começa como? Com a educação emocional que a gente recebe dentro de casa. A questão é que muitos de nós viemos de gerações que não nos deram a educação emocional. Então, existe aí inúmeros adultos que agem ainda como uma criança impulsiva, como uma criança birrenta, uma criança que se frustra, não consegue se acalmar. Então, qual é o maior desafio de sermos pais? É aprender a nos reeducar para melhor educar. É sobre a gente se dar a educação emocional que a gente não recebeu para conseguir criar filhos emocionalmente saudáveis. E se o seu filho ainda é impulsivo, pratique essas dicas que eu deixei nesse vídeo e lembre-se que ele está com o cérebro ainda imaturo, em processo de amadurecimento, que esse processo é gradual e que ele também depende do ambiente, da qualidade do relacionamento que ele vai ter com o papai, com a mamãe. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, siga o meu canal para receber mais conteúdos como esse. E se você quer ir além e começar esse processo de se reeducar para melhor educar e aprender novas formas de lidar com os desafios comportamentais dos seus filhos, tem o link aqui na descrição desse vídeo do meu curso Limite Sim com Respeito, com mais de 40 estratégias práticas para te ajudar a lidar com birras, brigas entre irmãos, todo tipo de desafio que você pode estar enfrentando aí na sua casa. Um super beijo e até o próximo vídeo.